Bem-vindos ao Fertilicast, um podcast feito especialmente para vocês, falando sobre a saúde reprodutiva, trazendo assuntos importantes sobre a parte dos tratamentos reprodutivos, dos diagnósticos, também com profissionais da área que com credibilidade. Todos os profissionais envolvidos com a reprodução estão aqui, são convidados para o nosso podcast. Eu sou o Dr. Valdemar Carvalho. E hoje, o nosso assunto, em março, mês da mulher, vai ser um assunto muito legal, porque a gente vai fazer uma conversa sobre a vida da mulher profissional, a vida da mulher que está se submetendo a tratamentos, a vida da mulher que vai apenas congelar óvulos, a vida da mulher como um todo, a vida da nossa convidada, que eu estou muito feliz hoje de tê-la aqui com a gente nesse episódio, que é a doutora Flávia Torelli, e que ela tem aí um currículo maravilhoso, né? Ela é mestre e doutora pela Unicamp, ela é médica responsável pelo serviço de ovo-doação da Clínica Originari. Ela é uma pessoa muito especial porque ela luta pelos direitos de uma mulher estar ali fazendo as coisas. E eu acho que nada melhor do que tê-la aqui com a gente nesse episódio. Bem-vinda, Flávia. Obrigado por estar aqui com a gente, comigo, Obrigada né? pelo convite. Então tá bom, fico muito feliz hoje da gente estar aqui Eu conversando. também. E eu quero dizer para vocês o que motivou eu trazer a Flávia aqui, né? A gente estava um dia numa comemoração de um congresso e elaborando já, pensando no congresso que vai ter esse ano da Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida, que vai ser em Recife agora em setembro. E quando a gente estava na festa lá conversando, eu sou muito amigo da atual presidente do congresso, e a gente estava conversando, pô, a gente precisava ter mesas com mais mulheres, a gente precisava ter incentivo para as mulheres participarem mais do congresso e tal. E eu falei, cara, Flávia, você é a pessoa perfeita para estar aqui para a gente conversar sobre a mulher. Então, conta um pouquinho quem é a Flávia, rápido para o pessoal saber, né? Quem que é a Flávia, que de pequenininha decidiu ser médica, que depois estuda pra caramba para entrar numa Unicamp. Conta pra gente um pouquinho só de você, Flávia. Bom, eu não tenho lembrança de quando eu decidi ser médica. Segundo a minha mãe, ela diz que eu nunca falei sobre outra coisa. Então eu sou de São Paulo, mas eu fiz Unicamp, fiz graduação, residência, e depois eu fui fazer a especialização em reprodução assistida lá no Ideia Fértil, que foi onde a gente se conheceu. Depois eu trabalhei por 10 anos na Huntington, em Campinas, e fui também, médica assistente, na verdade fui não, ainda sou médica assistente lá na Unicamp. Então, eu fiquei muito pouco tempo fora da Unicamp, desde que eu entrei na faculdade, então, já tem mais de 20 anos que eu tenho essa relação com a Unicamp. Depois eu fiz mestrado, doutorado, mas eu decidi fazer a minha vida, de consultório particular em São Paulo. Então, nessa volta para São Paulo que eu comecei a atender na Originari, e já são 3 anos. A Originari é uma clínica relativamente nova, então ela foi inaugurada em 2020, eu ainda não estava lá, né. E quando eu entrei, o programa de ovo-doação, ele foi, de fato, estruturado, junto com os meninos lá, que nós decidimos, organizar o programa de uma forma diferente do que era, e tem dado super certo. João, o Iso, O né, eu João, o gosto, adoro Iso, o eles. Luiz e o Jorges. Adoro eles. Legal, que bacana. Então, assim, por que é tão importante vocês conhecerem nosso convidado? Porque, assim, tem muita experiência, gente, né? Sabe o que está falando, tem muito conhecimento no assunto. Eu fico feliz de ter participado um pouquinho da formação lá no Ideia Fértil, né, Sim. mas eu acho que é importante que a gente entenda, assim, tudo isso que você fez com a sua força, com as suas determinações e ganhando espaço numa medicina que era uma medicina que vinha daqueles médicos, 90% de homens. Antigamente era cirurgião, o neurocirurgião, o cardio, o cirurgião cardíaco, era todo como se fossem mais que Deus, né? Assim, uma importância tão grande É. e a medicina foi mudando.
né? Se você pegar hoje nas escolas médicas, as classes já são, a composição das classes de sala de aula já são maioria Mais mulheres, mãe. né? E tudo isso veio com um potencial muito grande para que a gente chegasse aqui hoje tendo uma presidente mulher do Congresso, para que a gente tivesse pessoas liderando ali, diante de tantos assuntos públicos, né? Sobre a mulher, e no mês da mulher, a gente tivesse aí as mulheres liderando essa história, né? E eu vejo você como uma pessoa que batalhou, que chegou, então isso é muito, muito legal, né? Eu tenho uma filha pequena, com 19 anos agora, acabou de entrar na faculdade de Ai, medicina, que bom. e eu falo para ela, meu, vocês têm que batalhar muito, têm que ganhar espaço, têm que ganhar, terem tudo isso, por quê? Porque não existe diferença, né? Se você pode falar que existe diferença na parte biológica, sim, Com mas certeza. que o restante não é mais para que isso exista, né? Isso. Então, quando você começou esse programa de ovo doação, você foi num assunto delicado ali que é, puxa, por que que a mulher está doando óvulo? Por que que a mulher está preservando o óvulo? Conta um pouquinho como funciona. A gente teve um episódio recente nosso com uma enfermeira falando sobre como que é a parte de recrutamento das doadoras, etc, né? E a parte emocional dela. Mas como que é, por exemplo, para uma mulher que está lá, que vai ou doar ou vai guardar para si? Você tem visto muito isso? Vamos estudar um pouquinho essa parte da vida das mulheres, né? É, a gente vê cada vez mais mulheres querendo preservar a fertilidade e mulheres que precisam de óvulos doados, né? Ao mesmo tempo em que a gente pode separar esses dois grupos de mulheres, depois eu vou juntá-los por causa de um programa que a gente criou na Originari. Mas a mulher que quer preservar a sua fertilidade, ela é uma mulher que ainda não sabe se quer ter filhos, ou existem algumas mulheres que sabem que querem, mas às vezes não têm o parceiro ideal. Isso acontece muito. A mulher que quer receber óvulos é porque chegou numa fase da vida que infelizmente não tem mais óvulos ou não tem mais óvulos de qualidade, mas que quer muito realizar o sonho da maternidade. E pode ser aquela mulher que, quando era mais jovem, dizia não quero de jeito nenhum e não teve a oportunidade de congelar óvulos ou não quis fazer o congelamento, ou aquela mulher que, por alguma razão, infelizmente não teve a orientação, não sabia que era possível, né? Quando eu falo de mulheres que às vezes não querem congelar óvulos, então eu posso dar o exemplo, meu exemplo e das minhas amigas, né? Eu congelei óvulos e tentei fazer com que as minhas amigas congelassem também. E eu lembro no dia da coleta de óvulos, né, a gente precisa levar um acompanhante, porque tem a anestesia, então é importante ter alguém junto. Eu levei a minha melhor amiga. E ela falou: "Não vou fazer de jeito nenhum". Ela dizia que se, fosse da vontade de Deus ou se tivesse que acontecer, ela engravidaria, senão isso não seria um problema na vida dela, que ela adotaria e etcétera. Hoje ela tem 2 filhos, mas eu achei isso um pouco temerário, porque era uma pessoa que tinha a possibilidade, tinha a orientação e mesmo assim não queria, né. Existem minhas amigas, elas se dividem entre quem quis e quem não quis. Por enquanto ainda não vi ninguém arrependido de não ter feito, mas é um assunto que a gente precisa colocar para as mulheres, né, que antes era discutido muito como independência, né, então a gente começou a falar mulheres independentes que querem trabalhar, que querem viajar, mas às vezes não é só esse ponto, é ponto de não ser o momento certo, às vezes de não ter arrumado um parceiro, né. E por outro lado, a gente vê as mulheres que estão no processo de receber óvulos, e eu achei muito interessante esse podcast que você gravou sobre ovodoação, a discussão da parte emocional, que às vezes não é uma coisa bem aceita, às vezes tem uma sensação de não sei se vou amar o meu filho ou não, é meu filho, né? A parte com o relacionamento com o marido. Então, são mulheres que passam por um sofrimento, um processo de aceitação que precisa ser construído, né? Que precisa ser passado, mas que é uma fase muito difícil dessa mulher. E você tocou num assunto interessante, né? Aquelas que não querem, aquelas que
querem, só que a vida ela traz surpresas pra gente, né, então você Com estava falando, eu certeza. falei: "Puxa, mas e aquelas que querem, o marido não quer, ou o Uhum. parceiro, né, não quer, e aí, de repente, eles se separam e ela já tá lá com 38, 39 anos e aí ela, puxa, até arranjar outro parceiro, até sei lá o quê, e ela não congelou óvulos e então a gente sabe, né, da importância da época ideal de Sim. tomar essa decisão, mesmo que não queira, apesar dessa história que você contou da sua amiga, que foi Foi uma uma história história feliz, feliz, mas né, não é a mas é regra. tenso, né, é É. tenso porque você vive isso. Mas eu acho que é importante, como você pronto, você congelou seus óvulos, você é uma profissional, bem-sucedida, que é conhecida. O que que acontece, por exemplo, que muitas mulheres, às vezes, têm o medo da gravidez durante a sua carreira, e eu tenho visto isso cada vez mais. Então, por exemplo, eu tenho 2 exemplos lindos, da minha formação, eu fiz a minha residência em Botucatu, na Unesp, e a minha professora titular, ela teve 3, 4 filhos, além de professora titular da obstetrícia, ela ainda foi reitora da universidade, ela não parou, em nenhum momento os filhos atrapalharam a vida dela. A médica que fez o parto dos meus filhos, eu até falo o nome dela, Betina, né, eu adoro Hum. ela, né, ela teve filhos durante a graduação, e mesmo assim ela ficou super conhecida pelo estilo de trabalho dela. Você acha que, hoje as mulheres têm medo de engravidarem durante sua vida profissional? Pode ser o principal causa, o medo de: "Putz, vai atrapalhar minha carreira"? Porque não quando a mulher é forte, né, eu acho que ela vence isso, essa dualidade de mãe e profissional, mas eu não sei, às vezes eu tenho a sensação de que o excesso de planejamento, o medo podem ser responsáveis. Eu acho que esse medo pode estar relacionado a um problema social que existe. Então, de modo geral, lógico que existem as suas exceções, as empresas, elas não estão preparadas para apoiar uma mulher que quer seguir a carreira e que também quer ser mãe, né. Então, eu imagino que seja até um medo inconsciente do tipo: "Ah, eu preciso cuidar dos meus filhos, mas isso não vai ser bem visto, isso não vai ser bem compreendido", né. Então, e a gente conhece inúmeras histórias de que entre um homem que não tem aquele estilo de vida, que vai buscar os filhos na escola, por exemplo, eu achei muito interessante, um comentário. Quando uma criança está doente na escola, a escola liga para quem? Para a mãe ou para o pai? É, normal. Majoritariamente para a mãe, É. né. Então, talvez esses pequenos exemplos levem a mulher a ficar, receosa de certa forma, não evoluir na carreira, e isso pode ser uma coisa interna, porque, de repente, ela mesma quer passar mais tempo com o filho. Instintivo, Exato, instintivo. isso pode ser uma escolha própria, mas isso pode ser um contexto social de que as pessoas já estão acostumadas de que a mulher, às vezes, vai dar uma brecada na carreira ou não vai se desenvolver, ou até de forma inconsciente o meio dá menos oportunidade para essa mulher, porque acha que ela tem que cuidar dos filhos e aí ela não consegue evoluir da forma que ela gostaria. Vamos fazer um trabalho aqui legal, psicológico. Você hoje, com mestrado, doutorado, responsável por um setor numa clínica bacana, boa, muito boa, se você tivesse 2 filhos, você acha que isso teria te impedido de fazer a mesma coisa? Eu acho que hoje não teria impedido. Se eu quisesse manter, todo esse desenvolvimento profissional, eu conseguiria, mas com uma rede de apoio. Teria que Sem a rede de apoio, eu acho que isso não aconteceria. Por exemplo, digamos que eu estivesse, num evento importante de trabalho, e alguém liga da escola do meu filho dizendo que o meu filho está com febre, que caiu do parquinho, etcétera. Ou eu tenho que interromper esse meu trabalho, ou alguém precisa me ajudar com a criança. Então, eu acho que eu conseguiria, estaria na mesma posição, mas com a rede de apoio. sim, sim, por isso que eu acho que os países nórdicos têm essa coisa maravilhosa de deixar o É, homem também fixo também, nessa parte de ajuda, né, no pós. sim. Eu penso isso, porque assim, rede, fico imaginando aquelas mulheres que vêm fazer a produção independente.
né. Mesmo os homens, hoje já está muito mais frequente no consultório também, um homem que vem sozinho fazer uma Mais produção independente, independentes. né. Então, eu acho que o homem quando ele vai fazer isso, como ele não tem o problema biológico da idade, essas coisas, talvez ele já esteja um pouco mais assentado financeiramente, né, mais certo Sim. financeiramente, montando uma rede de apoio artificial que a gente chama, né, mas a mulher não, né, a mulher ela tem o timing biológico, e ela tem que fazer isso numa determinada fase da vida. Aí o bicho deve ser complicado, né. Eu tenho algumas pacientes que Mas eventualmente fazem a produção independente, mas sabem que estão contando com a mãe ou contando com alguém, então, vou né. te dar um exemplo disso. Essa semana, deve fazer uns 10 dias, eu atendi uma médica, 39, 40 anos, que congelou óvulos com 35, e ela foi na consulta com o pai e com a mãe, para fazer uma maternidade independente, mas os 2 participando, porque é a principal rede de apoio dela. Então, e eu achei muito curioso, a mãe dela estava super animada, "Não, vai dar certo", pensando na escolha do sêmen e tal, e o pai estava lá firme, um senhor muito bom de papo, mas na hora que, ela saiu para fazer o ultrassom, ele falou assim: "Ai, eu não entendo esse negócio de ter filho sem pai, não sei o quê, mas eu vou apoiar, né, porque vai ser meu neto, uma criança muito amada". Então, eu acho que esse ponto é uma médica cirurgiã, que, poxa vida, uma cirurgiã, imagina, ela tá no meio de um procedimento super complexo, ela precisa dessa rede de apoio. E foi muito visível que os pais vão ser essa rede de apoio para esse plano que ela decidiu ter na vida. Então, se a gente pensar até as 2 histórias que eu citei, né, de pessoas Sim. conhecidas, provavelmente também, de uma forma ou de outra, elas Ah, tiveram para sim. poder seguir Ou o carreira, próprio né. marido, pessoas da família. Então eu acho que a gente já está tirando uma primeira lição Sim. importante, né, vai fazer planejamento reprodutivo, seja ele como for, ter essa rede, né, porque fazer sozinho, só mesmo, vai bater de Às frente vezes é com mais todos difícil, esses né. essas Mas eu queria pegar uma barreiras. coisa que você falou, em relação a mulheres que às vezes têm um parceiro e passam por uma fase da vida que não tiveram filhos, e passam por um divórcio às vezes, e aí como faz? Estando mais velha, não congelaram óvulos. Todas as vezes que eu atendo um casal que não quer ter filhos agora, a gente sempre discute o congelamento de embrião e o congelamento de óvulos. E muitas vezes sou eu que coloco o congelamento de óvulos como uma opção, porque eu penso nisso. Eu até peço desculpas para o casal: "Olha, eu preciso falar isso para vocês, mas eu não sei se vocês vão passar o resto da vida juntos. E se depois tiver uma divergência de opinião, um divórcio, seja lá o que for, essa mulher, ela precisa ter a opção de ter os próprios óvulos para fazer uma maternidade independente ou para ter filhos com outro parceiro, porque esse embrião formado desse casal não pode ser utilizado pela mulher para uma maternidade independente se o Sem parceiro autorização não concordar. Então, às vezes, essa mulher, ela quer seguir com o desejo, né, quer seguir com o plano da maternidade, mas o ex-parceiro não concorda e ela fica vendida, porque todos os óvulos dela foram usados naquele plano. Então, isso é um assunto que eu sempre abordo, a preservação da fertilidade individual nessas situações que você falou, que eu acho importante também orientar que nem tudo é eterno. E você tocou num assunto que eu até vou pedir para você falar especificamente para o público, que é o seguinte: é muito comum a gente estar lá e receber: "É melhor congelar óvulo ou melhor congelar embrião?". Então a gente sabe o que que é melhor, mas o melhor ele vai ser de acordo com a situação que você Exato. citou. Então, mas conta para o público ali, o que que é melhor, congelar óvulo ou embrião e os prós e contras de cada um? Porque eu acho que isso é importante, que o óvulo, né, você não Então, eu sabe. sempre falo que depende, né. Então a gente tem as estatísticas de chances de sucesso de gestação com um número de óvulos baseado na idade da mulher, e a gente tem a chance de gestação por transferência de embrião. O que eu costumo dizer é que o embrião, ele me dá uma informação a mais, então eu estou um passo na frente, né. Se eu tenho, por exemplo, 8 óvulos e eu vou formar 2 embriões, esses 2 embriões vão me dar 60% de chance de gravidez,
Os embriões é o que de fato me dão a chance de gravidez, porque é o que eu vou colocar no útero. Os óvulos, eu nem sei se eles vão formar embrião. Então, essa é uma diferença importante. Só que a gente não pode esquecer da parte legal do processo. Então, a primeira coisa que eu digo é em relação a isso. Eu não sei se o casal vai estar de acordo no futuro para seguir com o tratamento, e uma vez que tem embrião formado, eu preciso da decisão dos dois em conjunto do que vai ser feito. E o óvulo, ele é só da mulher. Então, só ela vai decidir o que ela vai fazer com ele. Mas também tem o ponto de que a gente fala, por exemplo, em relação ao descarte. A gente não tem legislação sobre isso e a gente tem várias mudanças na regulamentação do Conselho Federal de Medicina. Então, me corrige se eu estiver errada, mas a gente já teve uma vez que era um prazo de 5 anos, depois 3 anos, depois eles falaram que precisava de autorização judicial, Judicial, com pequenas né? causas. Essa regulamentação, inclusive, deu o que falar, e agora não fala nada. Então, a gente pode descartar, e tem gente que usa os 3 anos antigos, tem gente que não usa nada. Então, a gente tem que pensar que o descarte de embrião, ele tem que ser feito baseado na regulamentação vigente, que hoje é uma e daqui tanto tempo pode ser outra. Então, eu acho que existem implicações legais, mas também a gente tem que entender a chance de sucesso e que o embrião está um passo na frente. Mas a gente não pode esquecer que essa mulher precisa ter um poder de decisão individual caso o É. relacionamento. E tem algumas situações até peculiares, onde a mulher vem fazer o tratamento para não quer ter filho agora com 39, 40 anos. E ela está casada. E se ela congelar óvulos, já não são aqueles óvulos de de- super boa qualidade. Se ela fizer embriões e no futuro tiver uma separação, etc., mesmo que ela vá resgatar, já está tarde, né, para resgatar, infelizmente, né? Então, vamos Infelizmente. supor que ela com 42 anos vai resgatar tanto o uso do embrião que não deu certo e ela não tem mais óvulo, ela transferiu aquele embrião que não é 100% que vai engravidar. A gente falou 60, 70% vai dar, mas se não der, ela já não tem mais a qualidade para formar. Então, ela acaba indo para uma doação numa situação dessa. Então, talvez esses casos, às vezes, a gente tenha que refletir em relação a período de vida, né? Porque tá comum hoje a pessoa. Eu já tive um É. caso que me chamou muito a atenção. O casal. Teve uma época que saiu na revista, eu sou já das antigas, né? E teve uma época que saiu na revista Veja, capa. Antes as revistas tinham um peso muito Era forte. muito. E tava lá, gravidez aos 50. Eu cheguei, recebi um casal, ela com 49, o cara com 52, recém-casados. Ela veio falar: não, eu vim preservar a minha fertilidade porque a gente não casou agora, a gente ainda não Não, aproveitou o casamento, a gente quer ter filho mais para frente. E eu falei: nossa, não dá. 49 para 50 anos quer preservar a fertilidade e quer ter filho mais para frente. Daí eu fiquei tentando raciocinar se ela estava completamente alienada da realidade fisiológica, porque nem todo mundo Uhum. é obrigado a saber. Se houve uma influência midiática, né, das informações que chegaram, porque você sabe muito bem, você viveu isso, Tem. o fenômeno é público, a Cláudia Raia Cláudia Raia, anunciou é. 50 e tantos anos, 55, né, grávida naturalmente. Então, isso pra gente é um problema, porque É as um pessoas, problema. elas se perdem um pouco relacionados ao fisiológico. Então, esse é um assunto, né, Flávia, que a idade, ela passa a ser um divisor importante de águas, principalmente até para congelar óvulos, né, e o público tem que saber disso. Não, eu posso falar por mim, eu não sinto a idade que eu tenho, eu me acho muito mais nova. Só que, biologicamente, não tenho o que fazer. A gente fala, as pessoas brincam, os 40 são os novos 20, os 60 são os novos 40, mas biologicamente não tem o que fazer. A idade biológica continua andando, né? E existe, engraçado que esse fenômeno Cláudia Raia, ele aconteceu para os dois lados. Por quê? Na Unicamp, eu trabalho com anticoncepção, que é exatamente O o oposto. oposto. Quantas mulheres e quantas histórias nós ouvimos de mulheres com mais de 50 anos, às vezes até ali menopausa, querendo uma anticoncepção, dizendo: pelo amor de Deus, a Cláudia Raia engravidou com 55 anos, eu não posso engravidar com essa idade de jeito nenhum.
E o outro lado de mulheres, às vezes, mais novas até, de 42, 43 anos, falando: "Se existe gravidez acima de 50 anos, por que eu que tenho 40 abaixo, não consigo engravidar?". Mas a gente tem que entender que esses são os casos de exceção e, às vezes, acontece por uma falta de conhecimento, foi o que você falou, as pessoas não têm como saber a fisiologia do corpo, de que, se eu estou menstruando todos os meses, eu estou ovulando e aí eu posso engravidar, por que não? Verdade, pode, mas a chance é muito pequena, né, porque a gente não fala só de quantidade de óvulos, a gente fala da qualidade. Hum. E não é inegável, mulheres mais velhas têm óvulos de menor qualidade. É, a gente tem que aprender, um pouco a entender as nossas limitações, né. Eu também, eu sou um cara que adora esporte, e tá, claro, a idade chegou para mim também, né, mas eu miro sempre e eu acho que isso talvez seja uma lição que a gente aprende com a vida, eu miro sempre naquele que eu quero ser. Então, por exemplo, por problemas do joelho, que eu operei várias vezes, eu Hum, comecei a andar de bicicleta. E quando eu fui andar de bicicleta com os grupos, eu tenho um senhorzinho que tem quase 80 anos e anda de legal. bicicleta no mesmo ritmo que todo mundo. Então eu falo assim: "Ah, é aquele ali que eu quero ser". Só que assim, na fisiologia do corpo isso não permite, não permite, não tem jeito, né. Mesmo que eu queira, se o meu joelho entrar se eu tiver artrose, eu não vou conseguir. Se eu tiver outros problemas cardiológicos, eu não vou conseguir. Então, Sim. as exceções existem, mas não são a regra, né, e isso é um grande ponto. Tentando girar um pouco a nossa conversa, mas a gente falou sobre, doação de óvulos, sobre preservação da Congelamento. fertilidade, congelamento. A gente recentemente, e eu acho que é importante que a gente cite isso aqui, a gente teve uma infelicidade de um falecimento durante um tratamento de reprodução. Eh, a gente faz muito, o seu serviço Muito, faz muito, o muito. serviço que eu trabalho faz muitos casos. As complicações cirúrgicas, inerentes a enfiar uma agulha para retirar óvulos, elas existem. Inclusive eu tenho um episódio aqui de podcast só falando de complicações em procedimentos reprodutivos. Mas como a gente teve um recente que apareceu na mídia, é importante, né, a gente ressaltar Claro. que foi um problema anestésico e que realmente, de fato, isso pode acontecer e tem até os termos, um caso a cada 100.000, um caso a gente nem estatística direito a gente consegue dar para esse tipo de coisa, mas os riscos eles existem para as pessoas, né, eles existem, o risco até de você atravessar numa faixa de pedestre com o farol fechado, existe o É. seu risco, né. E ser Então atropelado. de ser atropelado. Então, É. eu vejo isso e o que que a gente por que que eu estou falando desse assunto? Porque quando a gente deixa para engravidar muito mais tarde, a gente começa também a ter os riscos, né, Flávia? Aí eu queria que você tocasse um pouquinho, eh, o risco de uma mulher acima de 40 anos, de engravidar naturalmente, o risco de uma mulher ou o benefício de uma mulher engravidar com fertilização in vitro após esse período, que eu acho que seria um assunto interessante aqui pra gente, né, meu? E você lida muito com isso. Sim, bom, o risco, a gente sabe que o risco é não engravidar, então esse É o é pior, o né? pior, mas existe o risco maior de aborto inicial e de malformação. Eu gosto de frisar para as mulheres que o risco de malformação ainda é pequeno, porque a maioria absoluta, por exemplo, das alterações cromossômicas, elas são reconhecidas pela natureza e não evoluem. Só que a gente também fala, por exemplo, dos riscos gestacionais. Então, uma mulher mais velha, ainda mais submetida à fertilização in vitro, que a gente sabe que as transferências de embrião, elas aumentam riscos de, por exemplo, pressão alta na gravidez. Então, a hipertensão na gravidez, ela é importante, ela precisa ser bem conduzida. E todos os riscos envoltos, por exemplo, parto prematuro, que é muito importante. Quando a gente fala, por exemplo, de gestação gemelar, além de tudo, que as mulheres elas ainda têm o, o, o conceito de, eu vou transferir mais de um para ter uma chance maior, ou ainda vem o ponto do, mas eu gostaria muito de ter gêmeos, é tão bonitinho, e a gente esquece os riscos gestacionais de diabetes, hipertensão, prematuridade, que precisam ser considerados. E por mais que mulheres mais velhas sejam super saudáveis,
Então eu também digo por mim, hoje eu me considero mais saudável do que quando eu tinha 20 anos, porque eu me alimento muito melhor, eu faço muito mais atividade física regrada, regular, eh, mas o corpo foi o que você falou, o corpo não é o mesmo, né, e todas as mudanças que acontecem com a gente, por exemplo, mudanças cardiovasculares vão implicar nessa gestação, né. Então é muito importante, é um horror isso, mas esses dias a gente estava falando na Unicamp de gestante geriátrica. Esse é o termo que a gente usa para mulheres mais velhas que engravidam. Tem repercussões diferentes do que gestações mais novas. Eu sou de uma fase, né, eu tenho um pouco mais, de tempo na parte reprodutiva, e eu sou de uma fase que não tinha lei, né, não tinha lei que eu Não digo não tem lei, né, mas, não tinha não. regras, né. E a gente transferia, eu já cheguei a transferir 5 embriões dentro de um útero, né. Mas também a gente não tinha os laboratórios que a gente tem hoje, a gente não tinha toda a tecnologia que a gente tem hoje. Mas, eu vou te dizer que essas complicações, elas foram, absurdas. A ponto de se, achar natural reduzir a gravidez. Ah, eu Eu estou falando disso do começo do século, tá. Então, entre 95 até 2005, por aí, era muito natural. Ah, transfere 4, 5. Ah, engravidou de 4. Tá bom, vamos achar uma pessoa que vai lá e vai é ilícito, isso não aí é pode, ilícito, não né. pode. Ia lá e enfiava cloreto de potássio e matava realmente 2 nenéns Sim. para ficarem 2, né. E ainda falavam uns termos, assim, bonitos que: "Ah, eles vão se alegrar de salvar a vida dos outros", sabe, umas coisas assim, tentar achar Hoje alguma é inaceitável. inaceitável. Aliás, muita coisa hoje é inaceitável que era É, feita no passado. Então essas regras elas vieram, né, para número de embriões transferidos, mas uma coisa que me chama muito a atenção é que às vezes a gente deposita toda aquela estatística para o embrião euploide. Então, por exemplo, você deve ter na sua história, eu tenho na minha, aquela mulher de 44 anos que precisaria ter 25 embriões, 30 embriões para ter um embrião normal, né, euploide. O que que é o euploide, né? O com os 46 cromossomos cromossomos. certinhos, 46XX, 46XY. E a gente vai lá e consegue aquele embrião e a gente tem a tendência de falar: "Ah, não, ela vai ter com aquele embrião a mesma Mesma chance chance. de que uma mulher com euploide tem aos 35 anos, né". E não, é uma célula que está com aquele embrião, que é normal, mas é uma célula com potencial menor, né. É Então uma a célula gente que produz menos energia, né, é. um potencial de divisão Então a diferente. gente também tem que lembrar que Sim. as nossas vitórias das gravidezes que a gente consegue com os óvulos próprios, elas, são, também exceção. Elas não são comuns a gente fazer um tratamento numa mulher de 42, 43, 44 anos com os próprios óvulos e ter uma gravidez super tranquila, super saudável, porque além do problema embrionário, a gente ainda tem o problema gestacional. Mas eu acho que a doação, ela vem como esse assunto é importante, né, ela vem como um alicerce da mulher entender que ela tem um corpo que talvez permita bem isso, mas essa célula mais jovem, ela vai trazer esse potencial melhor para ela, né. Então, quer dizer, um óvulo doado vai trazer É um um potencial. E o que eu vejo disso, que eu, sempre penso, é um poder de escolha que a mulher tem. Então, antes, as mulheres que chegavam 43, 44, 45 anos, estavam fadadas a não engravidarem. Isso não podia acontecer mais. Hoje, a opção dos óvulos doados não é uma opção ainda 100% aceita, cada pessoa tem a sua realidade, os seus pensamentos, os seus sentimentos, mas é uma escolha que essa mulher pode ter para engravidar se ela não conseguiu fazer isso antes. Eh, Só que essa escolha, ela tem que ser feita com muita consciência, não só da parte emocional, mas também da parte física, né, que pode ter implicações. Eh, Esse óvulo, que é uma célula mais jovem, ele pode aumentar muito a chance dessa mulher, e eu acho muito legal ela ter a opção de ter essa escolha, né, junto com o parceiro ou sozinha, para seguir com o plano da gestação. Bem, mas aqui voltando, que agora eu vou botar você numa situação que se você não quiser falar, não Tá precisa. bom. Mas se você não tivesse congelado óvulos e decidisse engravidar mais para frente, como que você se veria
ou aceitaria ou não aceitaria? E como você faria você como mulher, como que você faria essa introspecção em você de tipo, como é que eu vou fazer com um óvulo que não é meu? Como que seria a sua visão para passar para as pessoas? Porque acho que a gente está aqui tocando no assunto mulher. Se você Sim. não quiser falar, tudo Não, bem, não. mas É uma coisa que eu sempre pensei, e daí não conta pra ninguém, hum, é que se eu precisasse de óvulos doados, eu usaria, eu aceitaria óvulos doados. Mas eu jamais doaria os meus óvulos. É engraçado isso, é, né? É uma percepção individual. Tudo bem, eu não posso fazer a doação, então é uma regra clara do Conselho Federal de Medicina que quem trabalha com isso não pode ser doador. Mas se eu pudesse, eu também não faria. Tanto que quando a gente faz o congelamento de óvulos, a gente assina um termo, né, é. de destino desses óvulos e que eu coloquei que se eu morrer sem ter dado destino, eu quero que esses óvulos sejam descartados. Eu não vou deixar sob a tutela de algum familiar, por exemplo. Mas eu receberia óvulos doados. E falando de mim especificamente, eu acho que entra muito uma parte de convicção religiosa que eu tenho e que eu acredito que o filho que vai nascer é meu independente da biologia. Mas quando eu falo das pacientes, né, e você vê tanto quanto eu que as famílias com filhos formados a partir de doação, pode ser de óvulo, de espermatozoide ou de embrião, são famílias muito felizes, são famílias realizadas. E o que eu vejo é que são as mulheres que têm o desejo da gestação, da parte física, de ter a barriga que cresce, de passar pelo parto, a amamentação. Então, eh, eu, Flávia, eu veria isso com bons olhos, por causa disso, porque eu vou além do biológico, mas só para o lado de receber. Mas eu Engraçado que achei eu maravilhoso você falar isso, porque assim, isso é uma coisa muito individual, é né? muito, é Então, muito. tanto é que quando eu tive um casal de 40, ela tinha 46 anos, tinha FSH, né? Tinha um hormônio que permitia a gente estimular a ovulação dela, e ela não aceitava, por convicção religiosa mesmo, ela não Uhum, aceitava a ovuladoação de jeito nenhum. Ela falou: "Ó, eu vou sim. gastar meu dinheiro, eu vou tentar". Infelizmente, esse caso não conseguiu. A gente tentou coletar óvulos, acho que umas 6, 8 vezes. Chegou a ter um embrião euploide uma vez, mas também Olha, não implantou. Então, era uma convicção, ela queria fazer daquela forma, caso contrário, ela não aceitaria por motivações pessoais. E a doação também, tem pessoas que eu nem falo nada, elas falam: "Mas eu posso doar? Eu queria ajudar alguém". sim, sim. Então, tanto é que o que você citou é exatamente cada pessoa tem uma relação É, com essa parte pessoal, né. É meu óvulo, então é meu, eu quero dar o destino para ele, eu quero claro. doar meus órgãos quando eu morrer, mas eu também posso não querer doar meus órgãos quando eu morrer. Então isso os outros podem questionar. Eu Sim, mesmo sim. ficava falando para ela: "Mas 46 anos, será que vale a pena gastar esse dinheiro?". Eu já estava pensando em outras coisas, eu falei: "Puxa, ela vai gastar um dinheiro enorme, porque cada tratamento Mas não é é porque barato". como médico a gente pensa na forma técnica, Técnico, você está exato. sendo É. técnico, né. E a gente fica olhando e fala: "Mas é muito dinheiro para um resultado É, quase zero, né, se não for zero, é quase zero". Mas era uma coisa que era preciso. Ela precisava sim, passar por isso, inclusive para poder continuar a vida dela. claro. Então a gente tem que sempre poder entender e respeitar. Flávia, a gente está caminhando para mais ou menos o finalzinho do nosso podcast, e tem uns assuntos que eu ainda queria, puxar, porque trazendo você como mulher, que possa falar como mulher, falar como profissional. Eu toquei nesse assunto de você, como se você engravidasse, se você doasse, se você tal. A gente vivenciou rápido agora, e é um assunto delicado, mas é um assunto muito atual, inclusive do mês da mulher, de uma representante das mulheres no Congresso, que se identifica, né, como mulher, que é uma transfeminina, e que foram muitas pautas, né, de mulheres, a favor e contra. Eu acho que até mais contra do que a favor, pelo que eu Sim. pude observar e por me atualizar rapidamente. Mas você, quando quando a gente está falando aqui de uma mulher profissional e de que se sentir uma mulher e de ser uma mulher, quando foi citada uma frase, acho que foi que mais causou revolta,
pessoas que engravidam, né? Ela soltou uma frase dessa, né? A Erika Hilton, se não me engano, e isso acho que machucou muito as pessoas, no geral, Sim. porque não são pessoas que engravidam, né? É muito estranho, pessoas que menstruam, Sim, sim. né? É, porque você Deve pode ter um homem trans, e é por isso que eles colocam dessa forma, né. mas então, mas essa representação, como foi a sua visão? Porque assim, eu não tem nada a ver político aqui, tá, gente? Não. A gente tá falando da mulher. Sim, Você como mulher, né, e eu também não estou falando nada, a gente não está falando nada de preocupação aqui com as pluralidades. Eu sim. acho que o objetivo é assim, como mulher que menstrua, que engravida, a representatividade de você que vivenciou todas as dificuldades, todas as barreiras para estar onde você está. Você citou para mim uma coisa entre universidades, né? A sua universidade, a Unicamp, não tem tanto essa coisa da pegada entre um professor, uma Não, hierarquia não. masculina, né? A que eu fiz em Pelo menos Botucatu, dentro do departamento de de gineco. Na meu ginecologia, também, não. departamento lá em Botucatu também não tinha essa hierarquia, mas algumas outras universidades têm uma hierarquia muito forte, né, que vocês têm que lutar e vivenciar. Então, quer dizer, a mulher ela tem ainda que lutar, vivenciar, galgar Sim. um espaço diferente, ganhar menos que um outro que exerça a mesma função. Isso parece um absurdo nos dias de hoje, É. mas existe, né? E isso tudo como que você vê isso, né? Então aí uma pessoa que vê como mulher, né, quer representar as mulheres, mas isso não foi muito bem aceito, né? Como que é a sua visão disso? Eu, honestamente, não vejo problema, tá, porque eu acho que visões diferentes podem somar. Mas por que que eu não vejo problema? Porque para mim a discussão vai em outro ponto. Quantas vezes essa comissão já foi representada por um homem, ou todas as outras comissões que são representadas por homens, a hegemonia masculina, seja no, no Congresso. Congresso, seja no Supremo Tribunal, que hoje nós temos apenas uma mulher como ministra, então cargos de chefia, e muitas vezes isso não é questionado, né. Então, tudo bem, a gente pode discutir a legitimidade de ser uma mulher cis ou uma mulher trans, mas a gente não estava discutindo que os homens são hegemonia em várias comissões, né, isso me chama muito a atenção. É, uma coisa que eu sempre falo, e foi a nossa conversa no congresso, até com a Altina junto, que me alegra muito ser uma mulher, que está conduzindo isso, é que muitas vezes as pessoas nem percebem. É uma coisa cultural que tem acontecido, que já vem acontecendo e a gente não muda o padrão. Eu, particularmente, não acho que a gente tem que viver na base da cota, de ser obrigatório um número fixo, seja de homens, de mulheres, enfim. Mas eu acho que a gente tem que debater isso. Por exemplo, o ano passado, quando a gente estava montando a grade de um curso do congresso, era majoritariamente de homens. E com a pessoa com quem eu estava montando, que foi o João Dias, eu virei para ele e falei assim: João, a gente tem aqui 10 convidados e são 8 homens. A gente não tem nenhuma mulher que seja absolutamente competente e exatamente igual a um outro homem, e ouso dizer que às vezes a gente tem, às vezes, mulheres mais graduadas, e que não são lembradas. Será que a gente não tem, eu não estou falando nem de ser 5 e 5, tá, pode ser 6 homens e 4 mulheres, enfim. Aí ele virou para mim e falou: "Poxa, você tem razão, vamos falar sobre isso". E às vezes não é lembrado, e às vezes as próprias mulheres não lembram de que, poxa vida, a gente está acostumado sempre com os homens e os mesmos homens fazendo isso. Será que se eu dividir um pouquinho, colocar outros tipos de pessoas, e pode entrar na discussão de pessoas cis, pessoas trans, mas aqui do que a gente está falando, homens e mulheres trabalhando juntos, será que não levam visões diferentes para tentar melhorar alguma coisa? Então,
o João esse dia comigo, você é uma pessoa que também, tanto que você abriu esse podcast, né? A gente precisa que as mulheres prestem atenção nisso, mas que os homens apoiem da mesma forma que você está fazendo. E mulheres apoiando mulheres, às vezes abra espaço. Veja, a gente não pode ter só mulheres também, a gente precisa ter os homens junto para ter diversidade de opinião, para as coisas evoluírem de forma melhor. É uma coisa bacana que tem mudado muito, e eu sempre fui contra os radicalismos, né? Então, Sim. não, tem que ser radical, isso aqui só mulheres, né? Então, hoje existem clínicas só de mulheres, Uhum. né? O homem não pode entrar. Eu não sei, acho que ele talvez não possa nem fazer anestesia, não pode ser um anestesista homem, não pode. Aí passa como se fosse uma coisa mais religiosa, né? Dá uma impressão Sim, sim. diferente, né? Não, só pode ter mulheres, só pode ser feito por mulheres. Eu acho que a história, ela vem exatamente do bom senso, do razoável, né. Então, quando você chamou a atenção, vamos ser um assunto extremamente ligado à mulher, por que que só tem homem discutindo esse É, assunto, né. Isso, eu acho que esse é o padrão é. fundamental, assim, a gente entender. Mas não é só nesse tema, é assim, claro, você imagine só, se a gente pegar daqui a 15 anos, onde a maioria das pessoas que estão se formando médicos vão ser mulheres. A gente está falando de 70%, pelo Sim. menos 80%. Você imagina que os velhos homens ainda vão ficar com uma plateia toda feminina e só os homens lá na frente? Então, É mas uma aí coisa de louco, eu né, vou te dar imaginar um isso. exemplo que eu discordo. Eh, Teve um evento em que tinha um médico mais velho, eu imagino que ele tenha idade para ser meu pai, e tinha várias mulheres junto. E daí estava falando justamente isso, poxa, naquela mesa de congresso tinha 6 pessoas, eram 5 homens e uma mulher discutindo um tema, né. E nós estávamos falando sobre isso. E esse médico mais velho que estava lá junto, ele falou assim: "Ah, calma, nós vamos morrer e a próxima geração é só de Ai, mulher, então vocês vão assumir". Eu entendi o que ele falou, mas eu absolutamente discordo, porque daí depois vai ficar só mulher, e não vai ter homem, e não tem o exatamente. equilíbrio. Exato. E as mulheres, elas não têm que ser, por exemplo, convidadas, elas não têm que ter cargo de chefia, porque não existem homens disponíveis. Elas têm que estar lá no meio, porque elas também têm algo a dizer, porque elas também são bem formadas, porque elas também entendem sobre o assunto, e às vezes pode levar uma visão um pouco diferente por vivências diferentes, né. Eu acho que é essa a finalidade, e eu É, fiquei muito feliz porque a gente vai terminar esse podcast exatamente com a importância do claro. que o razoável, do que o bom senso é extremamente importante, de que as mulheres de fato precisam também mostrar a sua competência, a sua capacidade ali, e que os homens precisam poder pensar e deixar de ter aquela coisa velha, antiga, de tipo, não, eu vou chamar tal pessoa, eu vou chamar tal pessoa. Eu fico revoltado às vezes, por quê? Porque é tão mais natural para a pessoa, não, chama aquele ali, chama. Pô, É esquece, cultural, isso é cultural. Então isso é cultural. ruim, a gente precisa É. mudar isso. Então eu fico muito feliz que a gente bateu um papo aqui, tá no nosso momento de encerrar o podcast, mas eu fiquei muito feliz da gente poder contar um pouco de você, contar um pouco da visão feminina do tratamento. Conseguimos passear pela ovodoação, pela Vários preservação da temas. fertilidade. Então, um podcast eu acho que é imperdível, gente. Eu acho que vocês têm que aproveitar, porque vale muito a pena. A Flávia, ela é uma médica que ela está na Originária hoje, ela tem um papel muito grande lá dentro e ela veio muito. Nossa, eu convidei ela, não posso, claro, Claro. vamos lá, fiquei muito feliz. Então, eu queria só que você desse uma mensagem final, Flávia, que eu vou encerrar o podcast e a gente vai fazer umas propagandas que eu quero que todo mundo assista esse podcast. Bom, eu adorei o convite, não era irrecusável da gente ter esse bate-papo, principalmente porque você foi o primeiro que falou: "Nossa, não, com certeza, vamos falar com a Altina, vamos pensar no papel das mulheres". Isso é uma coisa que me alegra muito, sem militância, entendeu? A gente, foi o que você falou, eu também acho que o extremismo não ajuda, a gente pode, a cada passo, tentar melhorar, não só a posição das mulheres no meio acadêmico, no meio científico, por exemplo, como mulheres de outras áreas estão,
lutando, mas tudo isso pensando na diversidade de pensamento para o melhor tratamento das nossas pacientes, né. Ah, Isso é muito, muito importante. Então obrigada pelo convite. então hoje tivemos a Flávia Torelli, estou muito feliz hoje com o podcast. Eu queria que vocês soubessem que aqui embaixo vão estar os streamings, vocês têm acesso YouTube, Spotify, em todas as plataformas, podem assistir, podem dar uma curtidinha ali, que sempre ajuda para a gente poder divulgar cada vez mais o podcast. Então esse foi o Fertilicast, eu sou o Dr. Valdemar Carvalho e fico muito feliz aí com a presença de todos. Obrigado, Flávia. Obrigada.